Amados, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Abram, por favor, as vossas Bíblias no livro profético do Apocalipse, no capítulo de número 2. E vamos ler a partir do versículo 1 ao versículo de número 7. Livro profético do Apocalipse, capítulo de número 2. E vamos ler a partir do versículo de número 1. Os que localizaram o referido livro e o respectivo texto, bondosamente confirmem dizendo: eu achei. Enquanto alguns ainda localizam, eu quero mais uma vez agradecer a priori a Deus e também ao nosso pastor presidente pela confiabilidade, pela credibilidade, por mais uma vez outorgar-me a responsabilidade de ser o dispenseiro tanto da multiforme graça quanto dos mistérios de Deus aqui esta noite. Eu tenho certeza que vamos voltar para casa revigorados ao ouvirmos a palavra do Senhor nosso Deus. Apocalipse, capítulo de número 2, a partir do versículo 1, diz-nos assim a palavra do Eterno: escreve ao anjo da igreja que está em Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade, ou o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que aborreces as obras dos nicolaítas, as quais eu também aborreço. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. E você diz amém. Levante a mão direita aos céus e, se possível, repita após mim dizendo: Senhor Jesus, que a tua palavra seja profecia para a minha vida, para a minha casa, para a minha família, para o meu ministério. Prossiga dizendo: fala comigo, Jesus. Amém. Muito obrigado. Tomai os vossos respectivos assentos. Queridos, localizando-se na costa, próximo à foz do rio Castor, Éfeso, cujo nome significa desejado, era o maior centro comercial, político e religioso da Ásia. E por ter acesso tanto ao mar Egeu quanto ao Mediterrâneo, esta cidade possuía obviamente um dos maiores portos do mundo de então. E dada esta privilegiada localização estratégica geográfica, todas as estradas romanas passavam por esta cidade. Além disto, Éfeso também desfrutava do status de ser a cidade guardiã do templo da deusa Diana, ou Artemis, como a chamavam os gregos. Este templo, que fora projetado pelo arquiteto cretense Quercifrão, tinha exatamente 140 metros de comprimento por 70 metros de largura,
possuindo 127 colunas de 20 metros cada uma. Feito a partir do mais puro mármore, este templo levou 220 anos para ser concluído, sendo considerado tanto por Heródoto quanto por Antipater como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Sem dúvida alguma, este templo constituía-se no mais imponente e majestoso cartão postal desta cidade. A igreja em Éfeso, ela estabeleceu-se ou foi estabelecida por ocasião da segunda viagem missionária do apóstolo Paulo, quando este, saindo da Cencreia e chegando a Éfeso, deixa ali o casal de missionários Áquila e Priscila, consoante informa-nos Atos capítulo 18, versículo 19. E diz-nos a Bíblia que, tendo ficado pouquíssimos dias nesta cidade, de Éfeso Paulo vai para Cesareia, de Cesareia ele sobe para Jerusalém, de Jerusalém ele desce para Antioquia, e de Antioquia a Bíblia vai nos dizer que ele passa sucessivamente por algumas cidades que localizavam-se na região da Galácia, ou mais precisamente as cidades de Icônio, Listra e Derbe, e dali ele segue para a Frígia. Da Frígia, quando nós entramos no capítulo 19, versículo 1 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai nos dizer que, tendo passado Paulo por todas as regiões superiores, ele retorna novamente a Éfeso. Chegando a Éfeso, juntamente com o casal de missionários que ele ali deixara, como também com alguns irmãos que já estavam cooperando ali, ele aluga uma sala que pertencia a um homem chamado Tirano, que segundo o doutor Russell Shedd comportava no máximo 15 pessoas, e desta sala, volto a dizer que segundo Russell Shedd comportava no máximo 15 pessoas, inicia-se, floresce uma das maiores igrejas na historicidade do cristianismo, pois a Bíblia vai nos dizer que pela pregação do Evangelho, como também pelos sinais que são evidenciados no mesmo, as pessoas afluíam para a igreja e confessavam publicamente ao Senhor Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Este fenômeno que ocorre em Éfeso, ele não é novo, ele não é inédito. Já havia ocorrido o mesmo em Antioquia da Psídia, através do ministério do mesmo homem, do apóstolo Paulo. Pois quando lemos Atos dos Apóstolos, o 13º capítulo, o versículo 44, a Bíblia vai nos dizer: e no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Volto a repetir, pela pregação do Evangelho e pelos sinais que são evidenciados através da propagação do mesmo, as pessoas eram impactadas, afluíam para a igreja e confessavam a Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas. Isto faz-me lembrar de um determinado episódio que protagonizei ainda em Cuiabá. Estou lá pelos 2012, 2013, se a memória não falha, pastor presidente, que eu estava dirigindo um culto na igreja e haviam convidado um moço para pregar. E eu acredito que as expectativas daquele rapaz foram superadas e muito em relação ao culto daquela noite, pastor Valdeci. E no final do culto, ele se aproximou de mim e disse: irmão, não tem jeito, Jesus me chamou para pregar milagres. Eu fiquei preocupado com essa expressão, me aproximei e disse: querido, eu posso lhe dar um conselho? Ele disse: diga. Eu disse: não diga mais isto. Falou: por quê? Eu falei: ninguém foi chamado para pregar milagres, nós somos chamados para pregar Jesus. Nós não fomos chamados para pregar milagres, nós fomos chamados para pregar Jesus de Nazaré. A Bíblia Sagrada nos diz, em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 2, Paulo dizendo: porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo
e este crucificado. Ainda em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 23, Paulo diz: ei, os judeus pedem um sinal, os gregos por sua vez buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é poder de Deus e sabedoria de Deus. E ele continua dizendo: mas para os que são chamados, tanto judeus quanto gregos, lhes pregamos Cristo. E ele volta a frisar: poder de Deus e sabedoria de Deus. Felipe, o diácono que não limitou-se às atribuições do seu ministério, em Atos capítulo 8, versículo 5, a Bíblia diz: e descendo Felipe à cidade de Samaria, lhes pregava a Cristo. E quando ele evangelizou uma única pessoa, que foi o tesoureiro, o superintendente dos tesouros de Candace, rainha dos etíopes, em Atos capítulo 8, 35º versículo, a Bíblia diz: então Felipe, abrindo a boca e começando nesta escritura, lhe anunciou Jesus. Queridos, se quisermos ter êxito em nosso ministério, se queremos que os dons do Espírito Santo de maneira apoteótica se manifestem em nosso meio, se queremos que as nossas igrejas fiquem abarrotadas de pessoas, porque este é o nosso desejo, o desejo de Deus também, falemos sobre a cruz, falemos sobre Jesus, falemos sobre o Calvário, falemos sobre a salvação, vamos direcionar os pecadores para o Gólgota e milagres acontecerão no nosso meio. A igreja de Éfeso, ela possuía todas as características necessárias para que ela fosse facilmente catalogada, classificada ou identificada como uma igreja modelo para qualquer igreja ou denominação. E essas características nós aprendemos do próprio texto bíblico ora lido. Então vamos a elas. Em primeiro lugar, a igreja de Éfeso, queridos, era uma igreja que aplicava-se à prática das boas obras. Repito, a igreja de Éfeso era uma igreja que aplicava-se à prática das boas obras. E aplicar-se à prática das boas obras constitui-se num dos princípios fundamentais do cristianismo, pelo menos por 5 razões. Primeiro, porque as boas obras, elas glorificam o nome do Senhor nosso Deus. No Evangelho segundo Mateus, no capítulo 5, versículo 16, o Senhor Jesus diz: assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Paulo, escrevendo na primeira epístola aos Coríntios, no capítulo 10 e versículo 31, ele diz: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, faça-se tudo para a glória de Deus. Mas aí vem o primeiro questionamento que quero realizar convosco aqui esta noite. E por favor, queridos, entendam-me, é a Bíblia Sagrada. Será que as nossas obras, amados, têm glorificado o nome do Senhor nosso Deus? Será que as nossas atitudes têm refletido Cristo Jesus em nossas vidas? Será que nós podemos salmodiar como o salmista e dizer: bendiz, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome? Ou será que nós estamos escandalizando tanto a igreja quanto ao próprio Senhor Jesus com as nossas ações, com as nossas atitudes, com as nossas palavras e principalmente com as nossas murmurações? Eu sempre defendo e vou defender a ideia, e por favor, não me tomem como retrógrado, anacrônico, paleolítico de maneira alguma.
Mas biblicamente falando, crente não fala gíria. Não, senhores. Paulo, escrevendo a Tito, responsável pela igreja do Senhor Jesus que estava em Creta, no capítulo 2 e versículo de número 8, ele diz: linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Vou repetir, olha o que Paulo diz a Tito, Tito 2 e 8, linguagem sã e irrepreensível, para que o adversário, para que o diabo, para que o inimigo se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. Se somos santos, então a nossa língua e as nossas palavras devem ser santas também. Crente fala como crente, irmãos. Crente se expressa como crente. E já que crente fala como crente, como salvo e como santo, ele sabe reconhecer e ele sabe também honrar a hierarquia eclesiástica instituída pelo próprio Senhor Jesus na igreja de Cristo. Amém? Amém? A primeira menção, ou a primeira referência que faço aqui esta noite sobre as boas obras é esta: é que as nossas obras, as nossas ações, as nossas atitudes, elas têm por obrigatoriedade glorificar o nome do Senhor nosso Deus. Cristo tem que ser glorificado através das nossas vidas. Cristo tem que ser glorificado através das nossas ações. Cristo tem que ser glorificado através das nossas atitudes, e Cristo tem que ser glorificado através do nosso louvor também. Permita-me dizer-lhes, por favor, porque estou sendo impelido pelo Espírito para dizer isto: não adianta louvar o Senhor Jesus aqui dentro e cantar música sertaneja apaixonada do lado de fora. Não adianta saltar, rodopiar aqui dentro e murmurar contra a liderança da igreja do lado de fora, de maneira alguma. Se somos santos, então, querido, tudo que há em nós deve glorificar aquele que vive e reina para todo sempre. Aleluia, aleluia. Vamos lá, que o relógio já está me dizendo, está quase na hora de acabar. Em segundo lugar, as boas obras, elas enriquecem a vida. Repitam após mim, diga: as boas obras. Não, eu não ouvi, diga: as boas obras enriquecem a vida. Amém? Marca um texto aí na tua Bíblia, 1 Timóteo capítulo 6, versículo 17 ao versículo 18. Se quiser me acompanhar nessa leitura, fique à vontade. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 6, a partir do versículo de número 17 ao versículo 19. Os que localizaram o referido texto bondosamente confirmem dizendo: achei. Amém? Eu achei. Olha o que Paulo diz a Timóteo: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a sua esperança nas incertezas das riquezas, mas em Deus, que abundantemente nos dá todas as coisas para delas gozarmos. Que façam o bem, enriqueçam em boas obras, repartam de boa mente e sejam comunicáveis. Que entesourem para si mesmo um bom fundamento para o futuro, para que também eles possam alcançar a vida eterna. As boas obras enriquecem a vida. Deixa eu te dizer uma coisa aqui. Eu não vou perguntar aqui, biblicamente falando, quem quer ser rico. Olha aqui para mim. Por quê? Porque o que a Bíblia nos promete não é riqueza, o que a Bíblia nos promete é prosperidade. Eu vou repetir, biblicamente falando,
Deus não nos promete riquezas, Deus nos promete prosperidade. E eu disse aqui terça-feira passada que a palavra prosperidade no original significa alcançar ou obter excelentes resultados. E Deus não quer que você tenha excelentes resultados apenas na vida financeira, porque senão, queridos, você vai ficar como Abigail. Ah, pastor, eu quero ser como Abigail. Quer não, porque Abigail não tinha prosperidade, Abigail tinha apenas riquezas. E quem tem riquezas para obter prosperidade tem que fazer como Abigail, tem que descer do jumento. Olha o que diz o texto, 1 Samuel capítulo 22, capítulo 25 e versículo 23. Vendo, pois, Abigail a Davi, apressou-se e desceu do jumento. Abrindo parênteses, rapidamente eu quero falar algo a respeito disso aqui. Mas pastor, Nabal era rico, sim, mas Abigail teve que descer do jumento. Sabe por quê? Porque tem muita gente na condição de Abigail. Olha as condições de Abigail antes de se inclinar diante de Davi. Olha aqui para mim. Abigail, ela tinha uma casa, mas ela não tinha um lar. Abigail, ela tinha um homem dentro da sua casa, mas ela não tinha um marido. Abigail, ela tinha riquezas, mas ela tinha posses, mas ela não tinha prosperidade. Abigail, ela tinha vizinhos, mas ela não tinha amigos. Abigail, ela tinha tradição religiosa, mas ela não tinha comunhão com Deus. Abigail tinha o quê? Riqueza, mas não tinha prosperidade. Deus quer te dar prosperidade, biblicamente falando. Deus não quer que você tenha apenas uma casa, Deus quer que você tenha um lar. Deus não quer apenas que você tenha alguém para dividir o mesmo teto, Deus quer que você tenha uma família. Deus não quer te dar apenas posses, Deus quer te dar a prosperidade. Deus não quer te dar apenas tradição religiosa, Deus quer que você tenha comunhão com Ele. Era esta a condição de Abigail. E o que ela teve que fazer? Descer do jumento. Repita após mim: descer do jumento. Eu não ouvi, diga mais uma vez: descer do jumento. Queira Deus que ninguém precise descer do jumento aqui essa noite. Mas vamos lá. As boas obras, elas enriquecem a vida. E queridos, para os judeus existem 4 níveis de prosperidade, e o dinheiro é a menor delas. Eu vou repetir: para os judeus existem 4 níveis de prosperidade, e o dinheiro é a menor delas. É o 4º degrau apenas. É chamado de kesed, que significa literalmente, Gilberto, dinheiro. O 3º nível de prosperidade para os judeus é chamado de zehud. Repita após mim, diga zehud. Vai lá, gente, dobra a língua aí para falar hebraico. Fala zehud. O que é zehud? Zehud significa honra. Zehud significa nome. Zehud significa mérito. É aquilo que Salomão diz em Provérbios capítulo 22, que melhor é ter um bom nome do que muitas riquezas. Porque tem gente que tem riquezas, mas não tem honra, não tem nome e não tem mérito. Você não pode ter um valor significativo na conta bancária como muita gente tem, mas você tem honra, você tem nome, você tem mérito. E talvez você não saiba, mas em algum lugar aonde você está passando, alguém está olhando para você e dizendo como a sunamita: vejo que este que sempre passa por aqui é um santo homem de Deus, é uma santa mulher de Deus. O segundo nível de prosperidade para os judeus
chama-se segula. Repita após mim, diga segula. Vai lá, gente, fala segula. O que é segula? Segula é tesouro. Referindo-se ao tesouro que eu disse aqui na terça-feira passada, aquele tesouro que está depositado nos céus. Porque quem deposita nos céus, ele tem crédito com Deus. Eu vou repetir: quem deposita nos céus tem crédito com Deus. Vale um glória a Deus aí, amém? Pergunta para quem está do seu lado: como é que está o seu crédito lá em cima? Só pergunta, diga aí, como é que está o seu crédito lá em cima? Pergunta aí, irmão, como é que está o seu crédito lá em cima? Amém? Vamos lá. O primeiro nível de riquezas, de prosperidade, melhor dito, para os judeus, chama-se lishmar. Lishmar. É até uma palavra difícil de traduzir para o nosso português, porque lishmar significa algo que tem valor, mas não está à venda. É algo que tem valor, mas não está à venda. Um exemplo: a Mona Lisa, quadro pintado pelo pintor renascentista Leonardo da Vinci. Em valores atuais, 5 bilhões e meio de dólares. Vou repetir: 5 bilhões e meio de dólares. Está exposto no Museu do Louvre, em Paris. Um sheik árabe, ele disse: eu vou comprar esse quadro. E ele tem dinheiro para fazer isso. E ele foi até o Louvre, procurou o diretor e o curador do museu e disse: olha, eu quero ver o quadro do Leonardo da Vinci. Levaram aonde o quadro está. Ele disse: qual o valor? Disseram a ele: 5 bilhões e meio de dólares. Sabe o que ele disse? Pode empacotar que eu estou levando. Sabe o que o diretor do museu disse a ele? Não, senhor. Ele disse: mas o quadro você disse que tem 5 bilhões e meio de dólares. Vale 5 bilhões e meio de dólares. O diretor disse: sim, vale, só que tem um porém. Ele não está à venda. Tem valor, mas não está à venda. Lishmar, que é o primeiro nível de prosperidade para os judeus, representa, tipifica, simboliza algo que nós temos, mas que não está à venda de maneira alguma. O primeiro nível de prosperidade para os judeus é este, irmãos. É algo que tem valor, mas não está à venda. Tem gente que murmura todos os dias por falta de conhecimento das Sagradas Escrituras, por não saber que ele, que ela possui algo que tem valor, mas não está à venda. Uma coisa que o dinheiro não pode comprar, querido: primeiro, é a sua alma. Segundo, é a certeza da salvação em Cristo Jesus e o teu nome escrito no livro da vida nos céus de glória. O que o dinheiro não pode comprar é o Espírito Santo que habita na tua vida. O que o dinheiro não pode comprar são os dons espirituais que Deus te deu e o ministério para o qual Ele te chamou. Se há alguém aqui que glorifica o nome do Senhor Jesus, por isso levante a mão para os céus e adore o nome dEle. Mas vamos lá. Em terceiro lugar, aplicar-se à prática das boas obras. Quando você se aplica à prática das boas obras, você está fornecendo um modelo para que outros possam imitar. Eu vou repetir. Quando você se aplica à prática das boas obras, você fornece ou está fornecendo um modelo para que outros possam imitar.
Em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16, Paulo diz: olha, admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. Em 1 Coríntios capítulo 11, versículo de número 1, Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Em Filipenses, o 3º capítulo, e o versículo 17, Paulo diz: portanto, sede meus imitadores. Em Filipenses capítulo 4, versículo de número 9, Paulo diz: portanto, tudo o que recebeste e aprendeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Eu vou repetir mais uma vez e quero meditar nisso com vocês. 1 Coríntios 4, versículo 16, Paulo diz: admoesto-vos, portanto, a que sejais meus imitadores. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, portanto, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Filipenses, o 3º capítulo, versículo 17, rogo-vos que sejais meus imitadores. Filipenses capítulo 4, versículo 9, portanto, tudo o que recebeste e aprendeste e ouviste e viste em mim, isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Quando você se aplica à prática das boas obras, você está fornecendo um modelo para que outros possam imitar. Olha aqui para mim, irmãos. Nos Estados Unidos, em algumas cidades nos Estados Unidos, como em Chicago e em Washington, por exemplo, existe o chamado Memorial Billy Graham. E nós sabemos que William Jefferson Graham, o Billy Graham, foi o maior evangelista do século XX. Nenhum homem conduziu tantas almas à presença do Senhor Jesus no século XX como este. Nos Estados Unidos, sempre que você pensa num exemplo de caráter e integridade, um dos primeiros nomes a serem citados é o de Billy Graham. Billy Graham é conhecido nos Estados Unidos da América como o justo. Dr. Russell Shedd, uma das maiores autoridades bíblicas do mundo, faleceu e deixou uma lacuna enorme. Mas algo que me impressionou no velório do Dr. Russell Shedd, pastor presidente, pastor Valdeci, foi o testemunho da filha de Russell Shedd a respeito dele. A sua filha mais velha, ao testemunhar do seu pai, ela disse: eu só sei que o meu pai pecava porque ele é humano, mas eu devo confessar que nem eu e nem os meus irmãos nunca vimos o nosso pai pecando. Dr. Abe Uber, ele conta que quando criança na escola bíblica dominical, ele ouviu aquelas histórias que nós narramos para as nossas crianças, de anjos que se manifestam sem forma humana, chamada teofania. E a ele foi explicado que anjos visitam os homens, e contaram o caso de Abraão, o exemplo de Ló. Ele saiu da escola dominical com o seguinte pensamento: meu pai é um anjo, tem um anjo morando dentro da minha casa. Quando você se aplica à prática das boas obras, você fornece um modelo para que outros possam imitar. E mais que isto, você fornece um modelo para ser lembrado pela posteridade. E a minha pergunta é: como é que você gostaria de ser lembrado? Quando nós lemos especialmente Mateus capítulo 10 e Marcos, o 3º capítulo, apenas para exemplificar a chamada dos 12 discípulos, ali o Senhor Jesus, ali a Bíblia vem citando o nome de cada um deles. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, o nome de Judas é o último nome que aparece nessa lista.
E o nome de Judas vai sempre aparecer da seguinte maneira: e Judas Iscariotes, que o traiu. E Judas Iscariotes, o traidor. Judas nunca vai se livrar desse estigma de ser o traidor. E a minha pergunta é, querido, como é que você gostaria de ser lembrado? Como é que você, como obreiro, gostaria de ser lembrado? Como é que você, como irmã do círculo de oração, gostaria de ser lembrada? Como é que você, como membro desta igreja, gostaria de ser lembrado? Há um homem na Bíblia que nós falamos a respeito dele até hoje. Mas este homem, apesar de haver algumas discussões teológicas, se ele foi salvo ou não, mais do que ser lembrado, este homem deixou um legado. E eu gostaria de ler esse texto com vocês. Abram por favor as vossas Bíblias. 2 Crônicas, capítulo de número 2. Segundo livro das crônicas dos reis de Israel, capítulo de número 2, e vamos ler a partir do versículo 1. Quem achou diz eu achei. Podemos ler amém. Quem não achou eu espero. Quem não achou, escola bíblica dominical e culto de ensino toda terça-feira. Acharam aí, amém? Leiamos. Olha o que o texto diz. E determinou Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa para o seu reino. E contou Salomão 70.000 homens de cargas, e 80.000 que cortassem na montanha, e 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão enviou a Hirão, rei de Tiro, dizendo: como procedeste com Davi, meu pai, e lhe mandaste ou lhe enviaste cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também procede comigo. Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus, para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático, e para o pão contínuo da proposição, e para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas, e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é perpetuamente a obrigação de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem teria força para lhe edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus não o podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Manda-me, pois, agora um homem sábio, para trabalhar em ouro, e em prata, e em bronze, e em ferro, e em púrpura, e em carmesim, e em azul, e que saiba lavrar ao buril. E este homem estará junto comigo e com os sábios que estão em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, preparou. Manda-me também cedros e faias e algumins do Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano, e os meus servos estarão com os teus servos, e isso para prepararem muita madeira, porque a casa que estou para fazer há de ser grande e maravilhosa. Irmãos, olha
o legado que este homem deixou. Tanto é que quando nos referimos ao primeiro templo, como é que nós chamamos? O templo de Salomão. É o templo de Salomão. Ele fez uma obra que até hoje ecoa em nossos dias. Para perpetuar o seu nome, não, porque ele estabeleceu, ele determinou no seu coração, primeiro, edificar uma casa ao nome do Senhor, e depois edificar uma casa ao seu nome. E o que é que ele fez? Ele ajuntou gente, 70 mil homens de cargas, 80 mil que cortassem na montanha, e 3.600 inspetores, ou seja, fiscais, para fiscalizar os trabalhos desses homens. E ele manda uma mensagem a Irão, rei de Tiro, e diz: olha, eu estabeleci um propósito no meu coração, eu quero edificar uma casa ao Senhor, meu Deus, eu quero edificar uma casa para consagrar a Ele, para queimar perante Ele incenso aromático. Incenso na Bíblia Sagrada fala do que, irmãos? Aula de teologia, aula de escola dominical, vamos lá. Incenso na Bíblia Sagrada fala do que? De oração. Ele está dizendo: eu quero edificar uma casa para consagrar ao Senhor, para queimar perante Ele incenso aromático. Ele está dizendo numa linguagem contextualizada, para que todas as vezes que eu entrar na casa do Senhor, eu possa me prostrar diante dEle e invocar o seu santo nome. Para o pão contínuo da proposição, para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados e nas luas novas e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é perpetuamente a obrigação de Israel. O que eu vou falar aqui é bíblico, por favor, não me entenda mal, irmãos. A casa de Deus tem que ser grande, por um motivo: eu nunca vi ninguém gostar tanto de festa quanto Deus. Tem gente que não gosta de festa, Deus gosta. Biblicamente falando, tem gente que não gosta de festa, mas Deus gosta. Deus gosta de reunir o povo, Deus gosta de agregar o povo. E biblicamente falando, o desejo de Deus é que a sua casa esteja continuamente cheia. Ninguém vai dar glória a Deus por isso, não. Esse é o desejo de Deus. Salomão entendeu isto, porque o desejo não era propriamente dele, nasceu no coração de Davi, mas o Senhor não o permitiu e disse: o filho que nascer de ti, das tuas entranhas, é ele quem vai me edificar uma casa. Salomão gastou 7 anos para concluir a casa do Senhor, e quando conclui, ele faz uma das orações mais lindas da Bíblia Sagrada. É a mais longa, mas uma das orações mais lindas da Bíblia Sagrada também. Ele consagra a casa do Senhor, ele louva a Deus. E a Bíblia diz que no dia da consagração, da inauguração, nem os próprios sacerdotes conseguiram manter-se em pé, porque a nuvem do Senhor desceu e a glória do Senhor encheu o templo. Qual é o legado que nós vamos deixar, amados? Qual é o legado que nós vamos deixar? Pastor, Jesus está voltando. Isso não significa que nós devemos ficar, queridos, parados, estáticos, mumificados, paralisados, de braços cruzados, não. Se Jesus está voltando, então esforcemo-nos para apresentarmos algo diante dele naquele dia. Eu estive percorrendo Primavera do Leste.
espiando a terra. E eu não vou jogar confete. O pastor Zé Alves me conhece há um bom tempo. Digo o que eu vou dizer sem demagogia alguma. Mas eu quero parabenizar o pastor presidente. Quero parabenizar o ministério deste campo, o ministério local. Quero parabenizar aos irmãos que aqui congregam, que aqui são membros. Porque está acontecendo uma coisa linda aqui em Primavera do Leste. Não é apenas a construção do novo templo, irmãos. É por saber que, além da construção da nova sede, outras congregações estão sendo construídas também. Os arquitetos do tabernáculo eram Aholiabe e Bezaleel. Estes tiveram os seus nomes gravados nas escrituras sagradas. Mas existem aqueles cujos nomes não estão gravados, nem na construção do tabernáculo, nem na construção do templo, mas eles aparecem no texto, quando a Bíblia diz que o coração de todo homem se moveu para ofertar ao Senhor, para que a sua casa ficasse pronta. Davi, antes de vir a óbito, ele apresenta o projeto da construção do templo ao povo. E em 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 5, Davi diz, na parte B do texto: ouro para as obras de ouro, e prata para os de prata. E ele prossegue dizendo: quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer voluntariamente hoje ao Senhor? Quem, pois, está disposto a encher a sua mão para oferecer voluntariamente hoje ao Senhor? E a Bíblia diz que o coração do povo se moveu com as palavras de Davi, encheram a mão, e a semelhança do que ocorreu no tabernáculo, ofertaram muito mais além daquilo que lhes foi pedido. Como é que nós gostaríamos de ser lembrados? Como aquele que se esforçou, como aquele que se doou, como aquele que contribuiu, ou como aquele que foi um empecilho para a obra? Como é que nós queremos ser lembrados? Porque, queridos, biblicamente falando, a gente não leva carro, a gente não leva casa, a gente não leva dinheiro, a gente não leva roupa, a gente não leva nada. Só que existe um porém: tem uma coisa que nos segue após a morte. Apocalipse capítulo 14, versículo 13: bem-aventurado aqueles que já dormem no Senhor, para que tenham descanso dos seus trabalhos, e as suas obras os sigam. O que nos segue após a nossa morte são as nossas obras. E o que será que as nossas obras hão de testificar a nosso respeito diante do Senhor nosso Deus? Como é que você quer ser lembrado? Como é que você gostaria de ser lembrada? Eu disse aqui na terça-feira passada e vou tornar a repetir: não é o valor monetário, é a fidelidade a Deus, querido. Não é o valor monetário, não é o valor financeiro, é a fidelidade, o propósito, o amor à casa do Senhor nosso Deus. Alguém me perguntou certa vez: como é que a gente pode demonstrar que ama a Deus? Eu falei: é fácil. Primeiro, amando o próximo como a si mesmo. Segundo, amando a sua palavra. Terceiro, amando a sua casa. Se alguém não ama a casa de Deus, se alguém não ama o próximo como a si mesmo, e se alguém não ama a palavra do Senhor, não ama a Deus. E não adianta dizer: eu amo ao próximo como a si mesmo, como a mim mesmo, e amo a palavra. Mas se não amar a casa do Senhor,
Olha o que Davi diz no Salmo de número 26: eu tenho amado a tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Eu tenho amado a tua casa e o lugar onde permanece a tua glória. Ele amava tanto a casa de Deus que no Salmo 27 ele diz: uma coisa pedi ao Senhor e a buscarei, que possa morar todos os dias na casa do Senhor, para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Querido, eu posso lhe dar um conselho? Amém? Eu sei que me dê mais 3 minutinhos, eu encerro, pastor. Eu vou lhe dar um conselho em nome do Senhor Jesus. Amém? Por favor, não me tenham como incoerente ou como inconveniente, mas é para o bem da tua alma. Falando numa linguagem poética, apenas para citar o livro de Provérbios, é saúde para os seus ossos. Queridos, se você congrega aqui, então dizime aqui, oferte aqui e contribua para a construção desta obra. Ah, irmão, mas eu aplico meu dinheiro nas boas obras. Eu pego o meu dízimo e dou compro de cesta básica, esparramo. Está errado, irmão, porque dízimo é primícia, dízimo é do Senhor Jesus. Se você quer ajudar quem é carente, amém, pode ter certeza que Deus será glorificado através dessa sua atitude. Mas faça com o teu dinheiro e não com aquilo que pertence ao Senhor nosso Deus. Eu quero comprar cesta básica, eu vou comprar roupa. Amém, querido, é louvável, é bíblico, é altruísta. Mas faça com os 90% que te pertence, e não com aquilo que é do Senhor nosso Deus. Porque o que é de Deus, querido, é consagrado biblicamente a Ele. Amém? Pertence a Ele, exclusivamente a Ele. E aquilo que nós damos ao Senhor, que contribuímos, eu vou lhes dizer, é tão pouco para agradecer a Deus por tudo quanto Ele tem feito a nosso favor. Porque eu conheço gente, já estou encerrando, pastor, porque eu conheço gente que para passar no concurso público, pastor, igreja, ora por mim. Eu conheço gente que para ir para a faculdade, pastor, igreja, ora por mim. Eu conheço gente que para conseguir um bom emprego, pastor, igreja, ora por mim. Eu conheço gente que na hora de fechar um bom negócio, vem no templo e diz: pastor, igreja, ora por mim. Mas na hora de demonstrar a fidelidade e a gratidão a Deus, eu vou pegar o meu dízimo e vou comprar de cesta básica. Está errado. Se você quer ser grato a Deus, querido, seja grato a Ele, honrando a Deus com seus dízimos e com as suas ofertas. A Bíblia diz, texto muito conhecido, Provérbios, o 3º capítulo, versículo 9 e 10: honra o Senhor com a tua fazenda e com as primícias de todas as tuas rendas. É honrar a Deus. E muita gente deixa de honrar a Deus. É por isso que ele diz em Isaías, capítulo 1 e o 3º versículo: ei, o boi, ele conhece o seu possuidor, o jumento, a manjedoura do seu dono, mas Israel não me conhece de jeito nenhum. E em Malaquias ele diz: olha, o filho honrará o pai, e o servo o seu senhor. Agora, se eu sou pai, aonde está a minha honra? E se eu sou Senhor, aonde está o meu louvor? É uma pergunta que ele faz, irmãos, porque tem muita gente que vem, faz propósito, estabelece voto, recebe, mas na hora de agradecer, dá as costas para Deus e vai embora.
que não sejamos ingratos, que não sejamos esquecidos, que paguemos os nossos votos como fez Jacó. Retornou, voltou, o altar estava lá, e ele disse: olha, eu fiz um voto, pegando um gancho nas palavras do pastor presidente, eu fiz um propósito, eu vou devolver o dízimo de tudo, e além de devolver o dízimo, eu vou reestabelecer novamente uma aliança, e vou consertar o altar que eu deixei aqui. Pergunte para quem está do seu lado: como é que você quer ser lembrado? Pergunte aí, queridos, como é que você quer ser lembrado? Amém? Eu vou parar por aqui, só estou no primeiro tópico. Mas os irmãos, amém, voltem para casa, meditem, reflitam, ponderem, analisem, e principalmente, irmãos, que possamos voltar novamente na casa do Senhor com este propósito: eu já sei como eu quero ser lembrado, eu já sei como eu quero ser lembrado. Amém? Que Deus os abençoe em o nome do Senhor Jesus.